Fogo no parquinho, literalmente. A COP30 foi envisionada por Lula como uma grande demonstração da chamada soberania brasileira para os olhos estrangeiros. O resultado foi menos do que ideal, para dizer o mínimo. Entre desorganização, falhas estruturais e até mesmo incêndio. A COP30 foi uma grande vergonha. Falaremos sobre essa repercussão aí no nosso papo mensal com a Apria. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Dr. Vinícius Borba, presidente da Apria, Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia. Sempre um prazer recebê-lo, doutor. Amiga Joyce, amigos da Revista Oeste e da Força do Agro, a satisfação estar com vocês aqui sempre, diretamente dessa Amazônia, que tem sido falado esses dias, hein? Opa, tá na moda, né? Só que aqui nós vamos trazer a verdade, a verdadeira Amazônia, os produtores que produzem aí de verdade, né, doutor? O evento que deveria consagrar aí o Brasil como protagonista climático mundial, se tornou um dos maiores fiascos diplomáticos da história, marcado pela má gestão. A Organização das Nações Unidas classificou a COP30 como desorganizada e preocupante. Eu acho que não é nenhuma novidade, né, doutor? A primeira grande crítica veio justamente da ONU e não de adversários políticos, né? Isso, Joyce. Eu acho que a mídia, até a mídia amiga do governo, deixou bem claro aí, foi essa desorganização. Por mais que tivemos aqui bilhões investidos, financiamentos, para quem não sabe, esses bilhões que foram gastos nessa COP, muitos deles vão ficar para as futuras gerações, para o meu filho pagar, porque foram empréstimos, não é dinheiro que venha de graça, não. Então, por mais que tenham gasto os bilhões aqui, foi um evento, como esperado, vergonhoso, não houve adesão dos países e muita gente não entende o que é a COP. A COP é a Conferência das Nações Unidas para tratar do clima. Então, todo final de COP, desde a Rio 92, cria-se um documento, que são as cartas, e aí vide Acordo de Paris, Protocolo de Quioto, que ali vai traçar as novas metas e os rumos em consenso dos ambientalistas. E pouca gente falou, mas o maior absurdo, a maior frustração da COP foi justamente não ter tido um acordo. Criou-se lá um documento onde combustíveis fósseis ficaram de fora, tudo que importava aos países ricos ficaram de fora. A ministra do Meio Ambiente quase chorou de vergonha, de raiva, porque foi frustrante para eles. Se é frustrante para eles, é bom para o Brasil. Então, a COP serviu principalmente para mostrar a situação que nós paraenses vivemos aqui, mas principalmente para mostrar o quão farsante é essa pauta ambientalista. Ninguém quis assinar, virou briga, confusão, teve que prorrogar a COP para mais um dia, mesmo assim, criou um documento que publicamente todos os ambientalistas acharam ruim e ficaram insatisfeitos. Então, nem a turma da lacração eles conseguiram satisfazer e agradar. Quiseram enfiar a goela abaixo, mas dessa vez não deu certo. O governo priorizou propaganda, né, doutor, e subestimou a dimensão logística em sediar uma conferência no coração da Amazônia. Sempre nós falamos aqui, todo mundo sabia que não tinha estrutura e o resultado foi esse desastre total aí. Joyce, não é sem estrutura, é a estrutura que nós temos. O presidente Lula, num discurso anterior à COP, falou de forma muito acertada. Eu quase não concordo com o presidente Lula, mas ele falou uma coisa muito correta, que eu vou mostrar a Belém do jeito que é. Eu vou mostrar o Pará do jeito que é. Só que nós aqui estamos acostumados. E tem décadas que a gente vive sem estrada, sem saneamento básico, sem infraestrutura. Tem décadas que o povo de Belém se acostumou a viver com esgoto a céu aberto, com o urubu passando na frente. Só que o mundo civilizado, o mundo globalizado, como eles falam, não estão acostumados. Então, na verdade, foi um choque de realidade. Mas a gente não quer aqui potencializar e nem ofender ninguém. É a Belém que nós temos, é o Pará que nós temos. Se chocou o mundo, se o mundo não gostou, a culpa é do mundo, que tem nos isolado aqui por décadas. Floresta em pé, povo pobre. Então, o resumo de todo e tudo que levou até a COP foi que o Pará, segundo a Embrapa, a Amazônia, segundo a Embrapa, possui 83,7% da floresta preservada, é um estudo que foi
divulgado pela Embrapa, em plena COP30, e o IBGE postou que o Pará hoje é o estado que mais tem pessoas passando fome no Brasil. Então, se eles não gostaram, paciência, é o que nós tínhamos para mostrar, porque é a realidade. Eles foram embora, nós continuamos aqui, perseguidos, abandonados, com pessoas passando fome, com o agro desrespeitado. Então, se aquelas pessoas que vieram aqui, da Alemanha e de todos os outros países, ficaram aqui uma semana, duas, se chocaram, imagine a gente. Eu tenho 35 anos de Pará. Imagine a gente com 35 anos vivendo o que o povo dos países civilizados não conseguiram viver nem uma semana. Já voltamos com o assunto de hoje. Agora é Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigê. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Joyce. É um prazer estar de volta. Com as medidas de Lula, só não entende quem não quer. Como o agro brasileiro é prejudicado pelo governo. Já falamos da tilápia, do caso do leite, da forma como ele, Lula, atrapalha a produção brasileira. Mais um de seus abusos é o decreto que prevê escolta policial para invasor de terra. Até agora, pelo menos 4 projetos de decreto legislativo foram protocolados na Câmara dos Deputados, para derrubar esse absurdo. Para o criminoso, tudo, para o trabalhador honesto, nada, doutor? Só a conta para pagar. Joyce, veja bem, nós já falamos sobre isso algumas vezes. Enquanto este governo continuar entendendo, que o MST é um movimento justo, e que os produtores rurais são adversários do governo, fica muito difícil, para os produtores rurais no Brasil. Veja bem, nós vemos aí o governo e o próprio judiciário colocando vários empecilhos para a produção agrícola. No caso dos conflitos fundiários, eu já citei aqui o Supremo Tribunal Federal, que tem uma ação, uma DPF, número 828, que estendeu uma questão da pandemia, que era para os desperdícios urbanos, várias condições para a reintegração de posse, isso criando, na verdade, o Supremo legislando. Isso é absolutamente inconstitucional. Nós vemos o governo querendo garantir direitos absurdos para o MST, como a questão de escolta policial, financiamentos públicos. E, na verdade, eu já disse aqui, o MST é um movimento terrorista, O MST não faz nada pacificamente, ele invade terras, ele depreda propriedades, ele queima propriedades, ele sacrifica animais e, na verdade, não produz. A maioria das pessoas que ali estão, a maioria, não vamos generalizar, grande parte, são bandidos, estão ali para tumultuar, para criar o caos, tanto que não sabem produzir. Nós vemos aí muitos conseguirem as suas áreas e depois revender e entrar na fila novamente para buscar mais terras e viverem desse tumulto, dessa confusão e sendo sustentados pelo Estado. Então, isso é um péssimo exemplo que o governo dá, sustentando esses movimentos. Depois de Cuba, chegou a vez da África. Na semana passada, falamos aqui, doutor, que o petista quer ajudar Cuba a produzir alimentos. Sim, no país comunista, o modelo de governo foi responsável pela quebra do setor por lá. Lula afirmou nesta semana que o BNDES poderá voltar a financiar obras de infraestrutura em países africanos. Enquanto no Brasil os produtores gaúchos estão tirando a própria vida com prejuízos, dívidas, sem apoio algum, chegam ao extremo. 30 produtores se mataram só nesse ano. O Lula quer mandar dinheiro para lá, para outros países. Veja bem, é como nós já dissemos, antes de ajudar o próximo, temos que estar com a nossa vida organizada, temos que ajudar a nós mesmos, Falamos aqui, nós não temos recursos suficientes para custear o nosso agronegócio, para custear as nossas empresas. O BNDES não tem dinheiro para emprestar para os nossos produtores, para os nossos empresários, pequenos, médios empresários.
Então, quer dizer, nós vemos aí pequenas empresas quebrando por ter que recorrer a juros altíssimos, às vezes a agiotas, ao mercado informal, e não conseguindo pagar os juros, e às vezes nem conseguindo recursos caros. Nós vemos aí produtores, pequenos produtores, médios, até grandes, não conseguindo custear a sua safra. E quando conseguem, às vezes, a juros altos que são impagáveis. Então, quer dizer, não temos crédito suficiente no Brasil. Aí o BNDES vai emprestar para a África. Não tem sentido. Se o Brasil estivesse com crédito sobrando, financiando todo mundo a juros baratos, o Brasil bombando, como se diz popularmente, nossa agricultura com juros baratos, subsidiados, nossas empresas também com juros baratos, subsidiados, nosso emprego de desenvolvimento, gerando empregos de sobra, tudo bem, ótimo, vamos ajudar nossos irmãos africanos, América Latina, perfeito. Agora, nós não temos crédito para todo mundo. Longe disso. O Brasil é um dos países com grande carência de crédito, com os juros mais altos do mundo, com o crédito mais altos do mundo. Então, como o BNDES vai prestar dinheiro para a África? Não tem cabimento isso. Por falar em dinheiro sobrando, 53 mil funcionários públicos estão com salários acima do teto constitucional. E o Brasil, doutor, está liderando aí o ranking global. Bom, acho que também não poderia ser diferente, né? O Brasil é o que mais extrapola. É a nossa briga eterna, né, Joyce? Nunca vamos ter impostos suficientes. Pense nisso, 53 mil pessoas ganhando acima do teto. Isso é uma vergonha. Lembrando que o teto é 46 mil reais. É o que ganha o ministro Supremo. Nós não estamos falando em 3, 4 mil reais. 46 mil reais. São 53 mil funcionários públicos no Brasil ganhando acima de 46 mil reais. E daí o governo vem com essa demagogia, dizendo que tem que tributar os dividendos acima de 50 mil, quer dizer, é o teto, 50 mil reais. 46, 50 mil é a mesma coisa, porque são milionários. Então nós temos mais de 46 mil pessoas no Brasil no serviço público que são milionários e são pagos com dinheiro público. Uma coisa é a pessoa ir para a iniciativa privada, correr o risco, gastar o seu dinheiro, ter o risco de quebrar e ganhar 50 mil reais, é justo. Outra coisa é ganhar com dinheiro público, com os nossos impostos. É uma vergonha, nós nunca vamos conseguir pagar impostos suficientes para fazer frente às despesas do governo. Isso é vergonhoso. E outra, isso é inconstitucional. É o Supremo, porque a maioria desses funcionários está no judiciário, ou os mais altos salários estão no judiciário, né? E com conivência do executivo e do legislativo. Então, são os líderes da nação num conchavo entre eles para se beneficiarem do nosso dinheiro, se beneficiando dos cofres públicos e depois aumentando os tributos para que nós paguemos a conta. Isso é uma vergonha. O Brasil líder mundial em desperdício de dinheiro. E depois nós temos que ouvir o presidente da República e o ministro da Fazenda com a cara de pau, dizendo que se não aumentarmos impostos vai faltar dinheiro para o social, para os pobres. Mentira! Vai faltar dinheiro para as mordomias, para esses marajás que ganham acima de 46 mil reais. Esse é o nosso governo. O Lula não se preocupa em esbanjar dinheiro porque é o dinheiro dos outros. No caso, os outros somos nós mesmos. A aposentadoria integral para agentes de saúde, doutor, aprovada no Senado, um assunto considerado uma pauta bomba justamente pelas despesas que podem gerar aí nos próximos anos. O que eu vou falar é extremamente impopular. Inclusive, tenho parentes que são agentes de saúde. Agora, não é a hora. O Brasil está quebrado. Eu vi as defesas dos deputados, inclusive deputados de direita que votaram. As pessoas trabalham lá nos grotões, é fácil para você falar. Eu não tenho aposentadoria. Se eu não fizer a minha vida, não me virar, eu não vou ter aposentadoria do INSS, como qualquer simples mortal. Isso vai gerar mais de 20 bilhões por ano e 103 bilhões de reais em potencial nos próximos anos. Como o Brasil vai arcar com uma conta dessas? Não é a hora. E outra, os deputados votaram, mesmo os de direita, porque não queriam votar contra uma pauta impopular. E por que o Senado colocou em votação esta pauta bomba para afrontar o governo?
porque o Lula indicou o Jorge Messias e não o Rodrigo Pacheco para o Supremo. Então, nós estamos nas mãos de pessoas despreparadas, infantis e que brincam com o nosso dinheiro. O que o Davi Alcolumbre, que é uma pessoa que se mostrou birrenta, desculpe o termo, e infantil, o que o Davi Alcolumbre faz? Você não vai indicar o Rodrigo Pacheco para o Supremo? Ok, eu vou colocar uma pauta bomba e vou aprovar 100 bilhões na conta da população. E quem paga a conta? Nós, contribuintes. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eles se entendem, e como eles se entendem? Com o nosso dinheiro. Porque daí o que o Lula faz? Ele distribui emendas para o Senado, dinheiro para o Alcolumbre, dinheiro para o Mota, para o Hugo Mota, eles sempre ganham dinheiro. Cargos para um, cargos para outro. Não, tudo bem, Alcolumbre, você não ganhou o cargo do Supremo, mas nomeia um ministro aqui, e os ministros recebem verbas, recebem dinheiro, então eles sempre se entendem. E se entendem como? Com dinheiro. Isso que é um absurdo. E eu não entendo essa democracia que eles falam, que para mim é uma democracia de cooptação, porque é sempre envolvendo cargos e dinheiro. Então, sempre a população perdendo, sempre esbanjando dinheiro. Por isso, Joyce, que nunca os tributos são suficientes. Agora, por uma birra do presidente do Senado, a população perdeu 103 bilhões. E agora, por Lula se acertar com ele, vão ser emendas de mais não sei quantos bilhões. E são bilhões para cá, bilhões para lá, e assim é o jogo político em Brasília. Só que a população sempre perde e eles nunca perdem. Eles sempre dão um jeito de se entender e ganhar os bilhões deles. E a população, e os empresários, e os produtores rurais, o agronegócio, quem tem que trabalhar, quem tem que pagar imposto e se preocupar em não quebrar, é que perde o dinheiro. O Supremo Tribunal Federal concluiu o processo sobre o golpe de Estado e ordenou a execução da pena de Bolsonaro. Doutor, o que significa? Não tem mais recurso, apelação, mais nada? O Alexandre decidiu, está decidido, acabou. Olha, Joyce, é um triste desfecho de uma farsa, na minha opinião, a maior farsa jurídica que o Brasil já viveu, né? Primeiro, o Bolsonaro preso por um processo no qual ele nem é réu, né? O réu era o Eduardo Bolsonaro, e ele foi preso por comentários do Eduardo Bolsonaro, por pedido, não poderia estar preso, então é um absurdo, né? Depois, por ele ter tentado cortar a tornozeleira, como o Bolsonaro ia fugir, o Bolsonaro não anda uma quadra sem prender ele do Brasil, né? E depois por o Eduardo ter pedido uma vigília, quer dizer, não pode pedir oração para o Bolsonaro agora, dizendo que ia tumultuar e o Bolsonaro ia fugir. Como o Bolsonaro vai fugir em Brasília, no meio de uma multidão? Uma farsa. Né? Aí, como pegou muito mal isso com Alexandre de Moraes, precisa fazer transitar em julgado o processo do Bolsonaro para o Bolsonaro poder ser preso. Então, vamos transitar em julgado o processo do 8 de janeiro. Um processo errado do início ao fim. O Supremo é incompetente, o Bolsonaro não tem foro privilegiado, deveria ser julgado na primeira instância. Se fosse no Supremo, deveria ser no pleno. Isso não sou eu que digo. Professor Ives Ganda Martins, ministro Marco Aurélio Mello, que deu declarações contundentes, falou que nem na época da ditadura militar tivemos tanta violência no Supremo Tribunal Federal, tantas agressões. Vários juristas muito mais qualificados do que eu disseram isso. O professor Manuel Ferreira falou isso, da USP, falou da juristocracia, da ditadura judiciária, muita gente. E agora o desfecho final foi o seguinte, né? Transitar em julgado, por quê? Porque a defesa não opôs embargos de declaração, que não cabiam, mas cabiam embargos infringentes. É técnico isso, mas seria um outro recurso. O Supremo tem jurisprudência que ele entende que, para caber esses embargos, teria que ter 2 votos divergentes e só tinha o voto do Fux. Mas tudo bem, isso não elimina o fato de que a defesa tem o direito a fazer o recurso no prazo de 15 dias úteis, e o Supremo tem que dizer que não cabe, e depois ainda tinha outros recursos. É a mesma coisa que eu vou ajuizar uma ação no judiciário e o juiz diz para mim, não, você não pode ajuizar porque a jurisprudência é contrária. Quer dizer, eu perco o meu direito de ação porque o juiz entende que não cabe. Quer dizer, eles estão censurando previamente o direito de recurso do Bolsonaro.
É mais uma vergonha, é uma censura prévia ao direito de ação de recurso do Bolsonaro. É um absurdo, eu nunca vi isso do Supremo Tribunal Federal. Eles recusarem um recurso antes do protocolo. Quer dizer, é vergonhoso isso, é um desfecho lamentável num processo que foi uma farsa do início ao fim e só nos demonstra que o objetivo é tirar o Bolsonaro do jogo político, deixar o Bolsonaro preso e acabar com o Bolsonaro, como foi demonstrado desde o início. Já vimos declarações do Barroso, vencemos o bolsonarismo, já vimos o Moraes com várias manifestações, Flávio Dino, enfim, e atingiram o objetivo. Agora o Bolsonaro está preso, fora do jogo político, não pode se manifestar, ninguém pode se manifestar em favor do Bolsonaro, sob pena de ser preso, de ter suas redes canceladas, não pode se pedir oração pelo Bolsonaro, nada em favor do Bolsonaro, quer dizer, e isso é uma democracia, né? Então é lamentável. Eu tenho 30 anos de advocacia e é a maior farsa jurídica que eu já vi no Brasil. E repito, não sou eu que estou dizendo, eu estou repetindo o que vários juristas com muito mais nome, muito mais qualificação que eu já disseram, como o ex-ministro Marco Aurélio Mello. A pena estava determinada antes do crime ser cometido. Ou quê? Que crime, né? Nem crime teve. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Um excelente final de semana. Eu que agradeço, Joyce. Um ótimo final de semana para você e para os nossos telespectadores. Por que decidimos criar um aplicativo de audiolivros? O Brasil enfrenta hoje uma crise silenciosa. No último ano, a metade da população brasileira não leu nenhum livro sequer. Nos últimos 4 anos, nós perdemos cerca de 7 milhões de leitores no Brasil. Por outro lado, passamos, em média, 9 horas por dia nas redes sociais. O resultado é alarmante. Falta clareza nas ideias, falta repertório para a comunicação, falta segurança para sustentar pontos de vista. Quando uma sociedade deixa de ler, não é apenas a cultura que perde, é a educação, é a política, é a economia. Mesmo as nossas conversas mais triviais se apresentam de forma superficial. É só você reparar. Desde o seu início, a missão da Brasil Paralela é transformar a educação e resgatar a cultura do nosso país. Foi exatamente por isso que surgiu o Teller, um aplicativo de audiolivros que tem o objetivo de colocar você em contato com as maiores mentes da humanidade, as mentes que moldaram nossa civilização. O Teller é a resposta contra a superficialidade. São mais de 150 obras para você formar, refinar e elevar a sua inteligência no momento em que você aperta o play. Enquanto poucos leem, em uma média de 2 livros por ano, você pode, neste mesmo período, ouvir cerca de 90 grandes obras. E o melhor, aproveitando o seu tempo no trânsito, na academia, uma forma simples de transformar minutos que seriam desperdiçados em aprendizado, de devolver profundidade ao pensamento, de resgatar a clareza que nós tanto perdemos. Não deixe para depois. Toque no botão abaixo, acesse o Teller e transforme cada minuto da sua rotina em conhecimento que vai te acompanhar para sempre. Teller, seu play diário de inteligência. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Quero falar sobre o cacique Raoni, que é uma figura emblemática, né, da defesa da floresta. Não teve espaço na programação. E esse cacique é o mesmo que subiu a rampa com Lula, né? Fez o L e agora o próprio L o impediu de falar? Não, os próprios indígenas estão sofrendo. Eu não vou falar do Raoni, que o Raoni é uma figura emblemática, ele é muito mais político do que indígena. Ele é utilizado aí há décadas pelos governos. Mas a gente tem de desmistificar algo aqui que muita gente fala que existe uma guerra entre os indígenas e os produtores rurais. Nada disso. Aqui a gente vive em harmonia e aqui eu peço, inclusive, respeito aos indígenas da Amazônia,
na sua grande maioria, são utilizados como massa de manobra. São pessoas que a gente anda pelas ruas aqui e eu vejo todos os dias esses indígenas. Não os indígenas que sobem a rampa do Planalto, não os indígenas que são os caciques que recebem o dinheiro das ONGs, mas eu falo a massa de manobra, que é 99% desse povo. Esse povo vive pobre, passando fome, doido para progredir na vida, para plantar uma lavoura, para poder comprar um carro, fazer uma faculdade, mas são acorrentados em 1.500. Hoje o Pará tem 25% do seu território resguardado para 1% da sua população. Os indígenas do estado do Pará configuram apenas 1%. Imagina qualquer pessoa livre, liberta dos cativeiros das ONGs, sendo 1% da população do estado e mandando em 25% do estado como o Pará. Era para ser o povo mais rico do Brasil, mas não. Então, aqui a gente deixa, inclusive, aqui através da Força do Agro, a nossa solidariedade, respeito e indignação por tudo que tem sido feito contra os indígenas. Não, repito, não os indígenas que aproveitam da narrativa e ganham dinheiro com ONGs, mas aqueles 99%. Esse sim tem nosso respeito, a nossa solidariedade, que são pessoas que vivem à margem da miséria, passando fome, amontoadas aqui em casas mantidas pela Pafunai, para quando for preciso fazer uma manifestação, um vídeo, eles vão lá, maltrapilhos, servindo como massa de manobra, vivendo como se fossem 1.500. Então, aqui, enquanto produtor rural da Amazônia, eu deixo aqui publicamente a minha solidariedade aos indígenas da Amazônia. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. É a declaração de Lula sobre levar água para 13 bilhões de pessoas. Só piora a imagem internacional, né? Doutora, os levantamentos aí, os estudos apontam 9 bilhões daqui a 10 anos, mais ou menos, 9 bilhões de pessoas na Terra, mas o Lula já está prevendo água para 13 bilhões de pessoas. Usando o número 13, né? Porque será? O Lula, quem não conhece, quem não lembra de um vídeo antigo dele aí, que ele fala, ele vai jogando números, ele trabalha com isso. Então, e as pesquisas são todas fajutas. Entra no Google aí que você vai ver aí que há 30, 40 anos, estudiosos, pesquisadores das ONGs e do Ministério do Meio Ambiente falavam que em 2010, 2020, a Amazônia seria um deserto. Então, eles trabalham justamente por isso, porque, assim, são poucos os meios de comunicação que vai averiguar os fatos. Então, dentro de um evento daquele ali,
Se você der uma olhada na COP30, quem são as pessoas que estão ali, ali você pode falar que o vermelho virou azul, que eles vão concordar. São pessoas alienadas, são pessoas hipócritas, é o mesmo clube do Bolinha, a mesma galerinha. Espera lá, mas a Greta não veio. Por que será que a Greta não veio? Porque teve um vídeo da Greta chegando aqui em Belém e foi fake news. Então, assim, nem a Greta, que é uma maluquinha aí que todo mundo dá cartaz para ela, nem ela teve estômago para vir para a COP30. É uma prova do quão fracassado essa narrativa, essa agenda está. Então é a hora dos indígenas tomarem a rédea da situação e também nós, produtores rurais. Nós, produtores rurais, temos que levantar uma bandeira e falar, espera lá, não aceito mais criação de terra indígena, não aceito mais unidade de conservação ambiental, não aceito mais desintrusão. E como é que nós vamos conseguir dar esse grito de libertação também do agro da Amazônia? Vai começar da modificação dos nossos representantes. Hoje nós temos sindicatos de produtores rurais, federações de produtores rurais, confederações, políticos que dizem representar o agro, mas que já se venderam para essa pauta. Então, enquanto nós não tivermos uma mudança dessas pessoas, para que elas sejam os primeiros a dar o grito, e aí essa libertação venha de cima para baixo, o produtor rural vai ficar ocupado dentro da porteira, achando que o seu representante está defendendo, só que, na verdade, ele já é vendido. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação e você é um exemplo desses 80% aí que está unindo o produtor aí rural aí na região, aí na Amazônia, justamente para quebrar aquele monopólio de representante que fica 30 anos na frente de uma federação e não faz nada pelo produtor. A legítima defesa é justamente isso. Quando o Estado não me defende, quando o meu representante não me defende, eu tenho o direito constitucional de me defender. Só que o produtor rural, o indígena, o reforma agrária, a agricultura familiar, não vai conseguir se defender desunido. O que eles querem é justamente isso, dividir para conquistar. Então, somente com união em torno de quem quer que seja, não do Vinícius, não da Apria, não da força do agro, mas somente com união é que nós vamos conseguir derrubar esse sistema aí que vem sendo criado de forma muito estratégica, muito pensada, com base no nosso silêncio. Então a culpa é nossa. Ficamos calados aí por 30 anos, achando que os nossos representantes iriam resolver. Mas antes tarde do que nunca. Quem sabe a força do agro, 2026, pode servir aí como um trampolim de libertação do agronegócio da Amazônia, que vem sendo escravizado há décadas. É isso aí, está lançado o desafio. Vamos trabalhar para isso, doutor. Gratidão a você, a força do agro, o Brasil que dá certo.